É com imenso prazer que damos início aos nossos webinários. Esse é o primeiro webinário da Regional de Cardiologia do Triângulo Mineiro, tá? Meu nome é Frederico Homem da Silva, eu sou o diretor científico da atual gestão e gostaria de agradecer a todos, né, que estão participando. Fizemos com muito carinho, com muito amor esse primeiro simpósio. Estamos abordando um tema muito importante. A miocardiopatia hipertrófica é a doença cardíaca genética mais comum na cardiologia, e para isso nós recrutamos um time de excelentes colegas para que possamos discorrer um pouco mais sobre essa condição hoje, tá? Daremos início então às aulas. Agradeço a todos, agradeço à Sociedade Mineira de Cardiologia, né, esse espaço que nos é cedido. Essas aulas também ficarão gravadas, armazenadas no repertório da nossa Sociedade Mineira de Cardiologia e poderão ser acessadas posteriormente por todos que tiverem interesse, tá? Sem mais delongas, vamos iniciar aqui, né, nossa jornada científica de hoje. E para isso eu tenho um imenso prazer em receber e aqui apresentar para os senhores o Dr. Fábio Fernandes, que é diretor, né, do grupo de miocardiopatias do INCOR, do Instituto Coração de São Paulo, e professor livre docente de cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É uma honra recebê-lo, muito obrigado, e daremos então início às nossas aulas. Quem tiver alguma pergunta, por favor, pode mandar no chat, e no final, se tivermos tempo, nós podemos fazer as discussões pertinentes. Boa noite, obrigado, doutor Fábio. Prezado amigo Frederico, para mim é um motivo de honra e alegria estar presente junto com o professor Marcelo, Tiago, Bruno. Muito obrigado por esse honroso convite. Cabe a nós falar um pouquinho fisiopatologia, métodos diagnósticos, tratamento clínico, para a gente depois ter uma abordagem mais invasiva da doença. Quando a gente fala em cardiopatia hipertrófica, o que chama atenção é que, por incrível que pareça, 90% dos pacientes ainda não tem diagnóstico. Uma minoria é sintomática, cerca por 6%, e 4% é feito por exames de rotina. Então, quando é importante a gente conhecer a doença para a gente saber como que ela pode evoluir e o que a gente pode fazer para mudar um pouquinho a evolução natural da doença. A gente sabe que o paciente com cardiopatia hipertrófica ele apresenta um curso clínico, em que ele pode ter, na grande maioria das vezes, uma evolução benigna, quase 50% dos casos, mas uma porcentagem dele vai desenvolver insuficiência cardíaca, 43%. A grande maioria desses pacientes são obstrutivos. 17% fibrilação atrial e a morte súbita, que era descrita nos estudos antigos por volta de 6%, nos estudos atuais ela caiu muito com 0,8%, como vai ser abordada no segundo tempo. Então, a gente tendo essa noção de como ela evolui, é importante a gente poder se deparar com quais seriam os exames que a gente pode ter frente a um paciente com cardiopatia hipertrófica. Então, na suspeita clínica, o exame clínico é muito importante. Definir se ele tem uma forma obstrutiva ou não. O simples exame clínico, com uma exacerbação do sopro, com manobra de valsalva, com hand grip, com agachamento e levantar, a gente pode ver que é um sopro que acaba se intensificando e muitas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico da obstrução. É muito importante a gente caracterizar a história do paciente. Pacientes com histórico de morte súbita na família, a gente pode identificar um indivíduo de maior risco. O eletrocardiograma, ele é sempre a primeira coisa que se altera, mesmo antes do fenótipo de hipertrofia. Então é muito importante a gente valorizar o eletrocardiograma. O ecocardiograma, ele permite caracterizar o fenótipo de hipertrofia. Além disso, ele permite também classificar a obstrução e principalmente diagnóstico diferenciais também ajuda, principalmente no paciente que tem um apical espéreme, pode ser sugestivo de amiloidose, ou um paciente que tem alguma hipertrofia de músculo papilar, ou alterações valvares, pode falar a favor de fenocópias. E a ressonância magnética, ela advém hoje muito importante, não só na caracterização do risco maior de morte súbita, aqueles pacientes que têm um realce tardio acima de 15%, agregam um fenótipo mais avançado de doença, mas principalmente no diagnóstico diferencial das fenocópias, no grau de comprometimento, no tipo do realce tardio
e principalmente pelo mapa T1. O mapa T1 baixo fala a favor de Fabry e hemocromatose, e o mapa T1 alto fala a favor de amiloidose. Então, ela é muito importante na caracterização desse paciente. E o que a gente vai ver que é importante quando a gente está frente a um paciente com cardiopatia hipertrófica, definir se ele tem uma obstrução, principalmente uma obstrução latente e principalmente naquele que não tem obstrução, ver se a gente consegue provocar uma obstrução, seja com manobra de Valsalva, seja principalmente com o teste ergométrico. Então isso é muito importante. E o teste genético, que nós vamos comentar um pouquinho mais para frente, é importante em caracterizar principalmente o segmento dos pacientes, principalmente dos familiares, e no diagnóstico diferenciais da FeNoCop. A cardiopatia hipertrófica, ela não é apenas uma doença estrutural que dá hipertrofia. Ela tem alterações eletrocardiográficas, ela tem alterações funcionais, ela tem fibrose, ela tem desarranjo e ela também é uma doença que compromete a microcirculação. Então é uma doença que ela envolve múltiplos fatores. E é importante a gente conhecer tanto o paciente com a forma obstrutiva, bem como o paciente com a forma não obstrutiva. Que a gente sabe que não é um paciente individual, ele é uma doença que se manifesta por diferentes formas. Então a gente tem, por exemplo, o paciente com a forma não obstrutiva, ele tem uma forma apical, que também é chamado de Yamaguchi. Nós temos o paciente com uma forma principalmente médio ventricular, pacientes que têm uma forma mais restritiva e os pacientes que fazem aquela forma chamada também de burnout, que são 10% dos casos que evoluem para disfunção. Então, saber identificar qual que é o nosso paciente com obstrução ou sem obstrução é importante a gente definir para que lado vai. Por que é importante a genética? A genética já foi descrita desde os trabalhos iniciais da década de 60 do Dr. Thier, em que ele identificava pacientes com a forma familiar. Na primeira descrição dos pacientes que tiveram morte súbita, dos 8 casos, no ano seguinte ele identificou um irmão de um dos pacientes que tinha tido morte súbita. Se a gente for ver a família do professor Morrow, que fez a primeira cirurgia de miectomia, o professor Morrow tinha miocardiopatia hipertrófica e a gente vê a consanguinidade já chamando a atenção. Se a gente for um pouquinho mais para trás, se a gente for pegar o Paleolítico, foi identificada no ano passado na região da Itália, no sul da Itália, numa caverna, uma criança de 2 anos que sabia que tinha olhos azuis e que tinham pelo menos 2 genes para cardiopatia hipertrófica, o TNT2 e o MBC3. Então, há mais de 17 mil anos, a gente consegue ver que essa doença acompanha a imunidade. E por que é importante a gente falar de genética? Como a gente comentou, uma vez identificando um paciente, a gente pode fazer o teste genético para identificar se ele tem o gene positivo. Se ele tem o gene positivo, eu faço o screening na família, eu posso fazer a genética na família. Se o familiar tem o gene negativo, eu não preciso estar repetindo ecocardiograma, ressonância, que são geralmente acabam sendo exames custosos. E por que é importante a gente falar de obstrução? A gente sabe que o paciente que apresenta obstrução, ele apresenta um pior prognóstico evolutivo. Então a gente sabe que aquele paciente que não tem insuficiência cardíaca, obstrução, ele tem um risco de 1,6% ao ano de desenvolver insuficiência cardíaca. Se ele tem uma obstrução provocada, ele tem um risco de 3,6%. E se ele tem uma obstrução principalmente em repouso, ele tem um risco de 7,4. Então, a presença de obstrução agrega um valor de risco de insuficiência cardíaca. E a gente sabe que sempre é importante a gente fazer não só manobras em repouso, mas principalmente pós-exercício. Então, se a gente faz uma Valsalva e não tem obstrução, faça um teste com esforço físico para ver se ele tem obstrução, e isso é muito importante. E quando a gente fala em obstrução e tratamento, qual que é a obstrução que a gente tem que tratar? A gente sabe que a cardiopatia hipertrófica é uma overcontraction e overrelaxation, ou seja, uma supercontração e um superrelaxamento. Então, o paciente que tem cardiopatia hipertrófica, ele tem alterações estruturais
que levam à hipertrofia, movimento sistólico anterior e aumento do ato esquerdo. E o tratamento visa exatamente reverter, causar um remodelamento reverso, tentar diminuir a hipertrofia, tentar diminuir o movimento sistólico anterior e melhorar a função diastólica. Desde a década de 60, drogas como o bloqueador de cálcio, bloqueador do beta-bloqueador, eles tentam diminuir o tempo de enchimento ventricular, aumentando o volume de ejeção e principalmente diminuindo a força de contração. E hoje nós temos drogas que são os antagonistas da miosina cardíaca que agem diminuindo essa força de contração. Então, as diretrizes vigentes, seja a diretriz do ESC de 2023, a diretriz brasileira, eles sempre recomendam as drogas como beta-bloqueadores e bloqueadores de cálcio como primeira opção, deixando as antagonistas da miosina como drogas como secundárias naqueles casos que ficam consequentemente sintomáticas que não respondem ao tratamento convencional. Já a diretriz, principalmente americana, ela já coloca os antagonistas da miosina como classe 1, como sendo uma das primeiras opções para tratar essas drogas. E o que essas drogas antagonistas da miosina fazem? Elas diminuem a força de contração, diminuindo principalmente o supercontração e o superrelaxamento. O primeiro estudo que avaliou o uso dessas drogas foi o estudo Explorer. O estudo Explorer avaliou pacientes que tinham sintomas de cardiopatia hipertrófica, tinham um gradiente acima de 50 milímetros e foi dado uma vacanteno comparado ao grupo placebo. E o que se observou como desfecho primário? Capacidade funcional, melhora da capacidade funcional. E observou que o grupo gabavacanteno teve uma melhora de 37% quando comparado a 17% do grupo controle. E o que a gente observa? Que o gradiente ele saiu de 80 milímetros para 38 no grupo mavacanteno e de 80 para 73. Se os senhores observarem essa linha tracejada, é a linha de indicação de terapia de redução septal. Então, o grupo mavacanteno teve uma melhora do gradiente e principalmente também pós-valsalva, principalmente em repouso, e houve também redução de biomarcadores, como principalmente NT-proBNP e principalmente de troponina. E a fração de ejeção, ela permaneceu constante ao longo do tempo, apesar de alguns pacientes terem redução da fração de ejeção, que normalizou após a suspensão da droga. Outros desfechos exploratórios, a função diastólica no grupo mavacantena foi melhor e o diâmetro do átrio esquerdo também foi melhor. E quando a gente observa a longo prazo, mais de 180 semanas de tratamento, se mantém a redução do gradiente, mostrando uma droga segura e uma droga que melhorou. Então a gente tem também redução de 81% do NT-proBNP, e a gente vê, pela primeira vez que a gente vê alguns pacientes, essa é a experiência do grupo do professor Olivoto, que existe normalização do eletrocardiograma. Então, além da gente ter um remodelamento estrutural, diminuição de hipertrofia, diminuição de ato esquerdo, melhora de função diastólica, a gente tem um remodelamento estrutural, principalmente eletrocardiográfico dos pacientes. E a palavra remodelamento, ela vem do latim remodelare, que quer dizer tornar de novo. Então, pela primeira vez, a gente tem uma diminuição da massa, a gente tem uma diminuição de átrio esquerdo, mas a gente não tem alteração ainda de fibrose, talvez pelo tempo de estudo dos pacientes. E também, posteriormente, que foi apresentado no congresso do ACC no ano passado, há também redução de hospitalização. O estudo Valor foi o estudo que pegou pacientes com a forma obstrutiva que tinham indicação de terapia de redução septal e os que utilizaram mavacanteno, 100% de indicação, ao final do estudo em 16 semanas, 18%, e ao longo do estudo, até 56%, de 56 semanas, apenas 9% tinham indicação de terapia de redução septal. E quando a gente vê no grupo placebo, 77% ainda tinham indicação de terapia de redução septal em 16 semanas. O crossover foram os pacientes do placebo que tomaram mavacanteno, caiu para 14% e 19% em 56 semanas, mostrando uma melhora em relação à terapêutica. E o que a gente observa que o estudo MEPO, que foi um estudo que utilizou o aficantem, que também é uma droga antagonista da miosina, e comparou com o beta-bloqueador, os senhores observam que o consumo de oxigênio melhora com o aficantem e, pelo contrário, o pico de oxigênio cai com o metoprolol, mostrando que também essa medicação cai o gradiente,
para níveis significativos e não tem grandes diferenças com o metoprolol, e a droga que a gente acaba utilizando na prática é o beta-bloqueador, e a gente vê que o NT-proBNP reduz com o antagonista da miosina e não tem essa diferença em átrio, remodelamento, função diastólica, principalmente com o aficanteno. E para a gente terminar, para falar rapidinho, um pouquinho da forma não obstrutiva. O grande problema é a gente tratar a forma obstrutiva, a gente acaba tratando da mesma maneira. A gente acaba dando drogas que são beta-bloqueadoras, bloqueadores de cálcio, e o estudo Odyssey foi um estudo que avaliou o mavacanteno em pacientes com cardiopatia hipertrófica de forma não obstrutiva. O desfecho primário foi o consumo de oxigênio, e o mavacanteno não deu diferença comparado com o placebo, e também foi qualidade de vida que não deu diferença. Mas quando a gente avaliou subanálise desse estudo, a gente viu que o NT-proBNP diminuiu e a troponina caiu, e principalmente o espessamento também reduziu e principalmente a função diastólica melhorou. Então, quando a gente avalia esses pacientes, talvez existam subgrupos de pacientes com cardiopatia hipertrófica com a forma não obstrutiva, e quando foi randomizado esse estudo, ele foi otimizado principalmente por dose máxima baseada em fração de ejeção. Talvez no futuro, se a gente otimizar por NT-proBNP e capacidade funcional, a gente possa ter um subgrupo que possa se melhorar a respeito disso. Então a gente vê que como é grande o leque da cardiopatia hipertrófica, como são grandes as possibilidades diagnósticas e terapêuticas nos pacientes com a cardiopatia hipertrófica, seja obstrutiva, seja não obstrutiva. E está aí na mente o estudo ACACIA, que é com os pacientes com aficantena, talvez a gente possa mudar os nossos paradigmas dessa doença. Mais uma vez, muito obrigado pelo honroso convite. É sempre uma alegria estar com os senhores. Doutor Fábio, muitíssimo obrigado. Isso não foi uma aula, né? Foi um show. Estamos boquiabertos aí com a sua excelente explicação, tá? E daqui a pouco teremos, com certeza, as nossas perguntas. Bom, agora nós vamos passar, né, para a parte de terapias, de tratamentos intervencionistas. Então, eu inicio aqui convidando o Dr. Marcelo Carrijo Franco. Dr. Marcelo é meu sócio, meu amigo, meu irmão, né? Ele é médico responsável pelo setor de eletrologia e marcapasso do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, carregando uma das maiores experiências em estimulação, com certeza, do nosso país, tá? Dr. Marcelo ainda é coordenador da clínica Ritma, destinada ao tratamento de arritmias e marca-passo, e também coordenador do serviço de arritmologia dos hospitais Mater Dei Santa Genoveva, Mater Dei Santa Clara em Uberlândia, Hospital UMC, Hospital Sagrada Família em Araguari, Hospital Nasser Fayad em Catalão, e somos coordenadores também do Instituto Uberabense de Cardiologia Invasiva em Uberaba. Doutor Marcelo, por favor, tenha a palavra. Boa noite a todos. Obrigado, Federico, pelo convite, por me dar a oportunidade aqui de estar nessa reunião com pessoas tão importantes aqui na cardiologia. Doutor Fábio, doutor Tiago, doutor Bruno aqui, amigos de tanto tempo. Quase 19 anos, hein, Bruno? Bom, os aspectos arritmogênicos da cardiomiopatia hipertrófica, ela pode ser discutida, essa dicotomia entre viver e morrer, de maneira filosófica, do ponto de vista religioso, mas aqui a gente precisa tomar uma decisão, então é uma visão muito prática, por ações decisórias que podemos ter dentro do consultório para definir os pacientes que têm mais risco de morrer e os pacientes que não têm tanto risco de morrer e tomar a decisão da melhor conduta. Porque a gente quer evitar isso aqui. Quem não lembra do Serginho, né, o jogador do São Caetano, teve uma parada cardíaca e com diagnóstico de hipertrófica e que não conseguiu sobreviver. Quando a gente analisa as arritmias como um todo, uma distribuição epidemiológica nos pacientes de hipertrófica, nós nos deparamos com algo muito interessante. Apesar da gente sempre querer falar sobre risco de morte súbita
nós temos uma alta densidade de pacientes com fibrilação atrial. Alguns trabalhos mostram em torno de 15%, outros trabalham a 25%. Mas e por que isso é importante? Porque a população geral, ela geralmente contempla 1% de incidência de fibrilação atrial. E nessa população chega a um quarto ou um quinto dos pacientes. E por que isso acontece? Se vocês notarem, 1% de fibrilação ventricular e 3% de taquicardias ventriculares sustentadas. E por que isso acontece? Por que a prevalência é tão alta nesses pacientes? Porque eles têm disfunção diastólica mista. Inicialmente pela própria isquemia, né? O enchimento ventricular inicial, ele se dá baseado em relaxamento ventricular, que é uma ação ativa e com gasto energético. Então, a isquemia miocárdica da desproporção muscular já causa essa primeira alteração diastólica. E também a própria hipertrofia ventricular esquerda, que vai diminuir a parte final do enchimento, que é o relaxamento ventricular. Isso vai me trazer um aumento desproporcional de átrio esquerdo, que nós não temos em todas as doenças, nos pacientes que não são portadores. Quando a gente repara aqui, ó, então a população geral em relação aos portadores de cardiomiopatia hipertrófica, a incidência de fibrilação atrial. E isso vai ser importante por quê? Porque se eu tenho muito mais pacientes em número absoluto, relativo e absoluto, nessa doença, eu vou começar a ter mais complicações, tanto tromboembólicas e muito mais sintomas. Além disso, os pacientes portadores dessa doença já têm risco elevado de eventos tromboembólicos. Se a gente lembrar lá da tríade de Virchow, nós precisaríamos de quê? Um estado de hipercoagulabilidade, que especificamente esses pacientes não têm. Mas as duas outras pernas eles têm. Estase sanguínea. Como o átrio é muito maior proporcionalmente aos outros tipos de fibrilação atrial, esses pacientes já tendem a ficar muito mais com estase e esvaziamento menor do apêndice atrial esquerdo. E além disso, a própria dificuldade do esvaziamento atrial pela hipertrofia. E o outro lado é a doença endotelial, que no caso aqui é uma doença do endocárdio. A ressonância magnética, ela não é um dos melhores exames para ver fibrose atrial, a não ser que você faça um protocolo específico. Essa imagem que eu trago aqui, ó, é de um tecido atrial. Isso aqui a gente faz, é uma imagem de eletroanatômica, a gente vai fazer quando vai fazer ablação de fibrilação atrial. Esse tecido aqui é um tecido saudável. Tudo que está lilás é tecido que recebe energia de maneira adequada. E a conexão das veias pulmonares, que é o objetivo da ablação da fibrilação atrial nos pacientes, a maior parte dos pacientes, principalmente paroxística, que a gente se limita a fazer nesses pacientes. Olha o que acontece no paciente portador de cardiomiopatia hipertrófica. Isso aqui é um caso real nosso, tá? Então a gente nota aqui esse entremeado de cores que mostra falhas de condução elétrica e lentificação, que mostra então essa doença endotelial que aumenta também então o risco de eventos tromboembólicos. Além disso, a fibrilação atrial, ela é muito mal tolerada por esses pacientes que já têm essa disfunção diastólica, e a perda de contração atrial, muitos pacientes ficam realmente muito sintomáticos. E o que eu quero chamar a atenção? Na população geral que a gente usa o chá de Sva, quando a gente compara com os pacientes que têm cardiomiopatia hipertrófica, exatamente por causa dessa doença atrial e esse aumento desproporcional do átrio, nós consideramos esse paciente já de alto risco, porque ele é equivalente a um paciente chá de Sva 2. Por isso, a gente não utiliza esse score para decisão de anticoagulação dos pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica. Tá? Quando a gente vai mostrar num gráfico, olha, o chá de Sva de 2 equivale aos pacientes que têm cardiomiopatia hipertrófica e CHADS, teoricamente, de 0.
Então, todos os pacientes precisam ser anticoagulados, a não ser que seja contraindicado. E risco de morte? Apesar de alguns trabalhos recentes não aceitarem um aumento direto, independente de risco, à fibrilação atrial, uns trabalhos antigos mostram o seguinte: esse pontilhado inicial é a população geral. Quando a gente pega os pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica sem fibrilação atrial e depois com fibrilação atrial, a gente vê que o gráfico abre muito, então a sobrevida cai. Esses pacientes também aumentam, de alguma maneira, o risco de morrer por fibrilação atrial. Bom, e a estratificação de risco de morte súbita em si? O grande dilema que a gente sempre tem, claro que os pacientes que são sobreviventes de uma parada cardíaca, que não é o objetivo aqui, porque esse paciente já é de alto risco, porque já teve um evento maligno, o nosso grande problema é que o paciente que sobrevive, que é só 10%, os 90% que a gente não identificou, que é a nossa dificuldade aqui. Eu queria que vocês se atessem aqui à coluna vermelha e verde. Apesar de ser de diretrizes antigas, o que a gente vê aqui? A diretriz americana, ela tem uma certa sensibilidade muito maior do que os scores utilizados por exemplo, pelo ESC, pela diretriz europeia, que utiliza alguns critérios não muito clássicos, como tamanho de átrio esquerdo, idade do paciente, se ele tem gradiente ou não. Mas, ao mesmo tempo, o ESC, que melhora a especificidade. Então, trabalhar isso no nosso consultório vai continuar sendo um pouco dilema se não utilizarmos de tudo que a gente tem de novo, que a partir de 2020 mudou algumas coisas. O que nós temos na nossa diretriz, que ela é muito parecida com a americana? Os critérios iniciais, que sempre são clássicos, história pessoal, então, SINCO inexplicada, ou história familiar, de morte súbita em família, hoje mudou algumas coisas, eu vou falar aí mais à frente. Hipertrofia maciça, e os novos critérios, e atacardia ventricular não sustentada, que são antigos. E os novos critérios, a partir de 2020, foram acrescentados, que é a disfunção sistólica, aneurisma de VE e realce tardio. O que acontece? Quando a gente analisa o realce tardio, que a gente mais hoje gosta de procurar, a gente vê que esses pacientes, se eles têm só isoladamente, eles vão para a classe 2B. Então eu preciso ainda utilizar de critérios clássicos para definir os pacientes com maiores riscos. Olha que interessante esses gráficos de taquicardia ventricular não sustentada. A partir do momento que eles avaliaram que o risco aumentado de morte, a diminuição de sobrevida dos pacientes portadores de taquicardia ventricular não sustentada, eles viram que tinha muitos pacientes com baixa especificidade. E eles começaram a desmembrar essas taquicardias ventriculares em pacientes com frequências cardíacas mais altas, acima de 200, e abaixo de 200. E, de maneira semelhante, há taquicardias ventriculares que são maiores de menores, por isso que isso veio mudar nas últimas diretrizes, colocando frequências cardíacas elevadas, taquicardias geralmente acima de 10 batimentos, e além disso, que é mais do que um evento de taquicardia ventricular não sustentada. O risco relativo de ter esse padrão de taquicardia, então, ventricular não sustentada acima de 200, maiores de 10 batimentos, triplica o risco de morte desses pacientes. Uma coisa interessante é o seguinte: muito se discutiu quanto a gente vai investigar esse paciente para procurar uma taquicardia ventricular não sustentada. Nós já sabemos que quanto mais procurar, melhor. Porque se esse paciente tiver evento em 24 horas, mesmo que, porque o Holter vai contar só aquele momento, tanto que eles estão utilizando hoje muito mais looper ou aumentar a frequência de investigação por Holter. Outros critérios clássicos, antigos, de risco de morte, síncope aumenta 2,5 vezes o risco do paciente morrer.
História familiar que mudou um pouco hoje, tá? Os pacientes jovens eles consideram até 50 anos e em pacientes também até de segundo grau. Antigamente era 40 anos e de primeiro grau. Isso também quase que triplica o risco de morte. O septo, então a hipertrofia maciça, antigamente acima de 30, hoje estão considerando 28, mais do que dobra também o risco de morte sobre esses pacientes. E aqui os novos critérios, que a ressonância veio ajudar bastante. A presença de aneurisma, às vezes, ela não é conseguida ver de maneira muito clara em pacientes pelo ecocardiograma. E olha o impacto que isso teve, então melhorando muito a sensibilidade e a especificidade dos critérios utilizados agora. Ele mais do que triplica a presença de aneurisma de VE, o risco de morte. De maneira também muito semelhante, os pacientes com disfunção ventricular. Eles 3,5 vezes o risco de morte em relação aos pacientes que não têm disfunção ventricular. E por fim, o realce tardio. E aqui eu chamo a atenção uma coisa interessante. O... Por que chegaram a esse número de 15? Que eles viram que só acima disso que a curva abre muito. E existe trabalhos hoje é, melhorando a especificidade, demonstrando que os pacientes que têm menos do que 5% estão de baixíssimo risco, independente de outros fatores de risco. Isso é interessante porque nós que colocamos os dispositivos, é, nós vimos muitos pacientes que a gente acaba indicando com todos os critérios clássicos, e os pacientes acabam não tendo muita terapia, né? E os pacientes às vezes vêm para trocar já o gerador e não tem. Então, o que que a gente precisa hoje? Claro, um critério que tenha alta sensibilidade, porque a doença é grave, mas também melhorar a especificidade. E esses novos critérios têm melhorado isso bastante. O que que eu queria deixar de mensagem final? Fibrilação atrial, então, é uma arritmia muito importante na cardiomiopatia hipertrófica. O controle de ritmo é uma prioridade, e se ela é uma prioridade, a associação entre ablação ou até ablações com droga é fundamental, e quanto mais precoce, melhor. Não utilizamos Chadha-Svar, o critério de Chadha-Svar para utilização para a anticoagulação desses pacientes, porque todos são considerados de alto risco para evento tromboembólico. E o paciente que a gente vai avaliar risco de morte, nós precisamos sempre reclassificar, porque a história dele vai mudar e a doença dele geralmente é evolutiva. Muito obrigado. Excelente consideração. Acho que realmente continua sendo um desafio muito grande, né? Lidar com essa estratificação, né, dos pacientes em relação ao risco de morte súbita. Vamos conversar disso aí. Agradeço demais. Parabéns, Marcelo. Muito obrigado. Agora, dando início, nós tenho o prazer de chamar aqui o Dr. Bruno Pereira Valdige. O Dr. Bruno, ele é eletrofisiologista e estimulista do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, também da Rede Dor e do Hospital Albert Einstein. É doutor pela Universidade Federal de São Paulo e com pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, tá? Membro ainda do editorial do Medscape em inglês. Dr. Bruno é um camarada extremamente gente boa. Descobri hoje que ele é vascaíno, então caiu um décimo aí na minha apreciação. Doutor Bruno, Igual meu muito time. obrigado. Igual meu time. É habitual isso. A gente cair, a classificação é comum. Mas, ó, continuamos amigos. Em seu conflito de interesse, esse é o caso de uma senhora, dona Eufrásia, com síncope e passou no Dante Pazanese alguns anos atrás, há poucos anos atrás, com sopro sistólico, clínica de insuficiência cardíaca. No ecocardiograma, ela tinha um septo de 16 milímetros basal, uma estenose aórtica valvar também, dá para ver que a válvula aórtica é bem calcificada. Indo para a ressonância, o septo de 17 e o cardiopatia hipertrófica obstrutiva. Foi discutido se a opção era melhor era a TAV, e 2,5% dos pacientes que vão para candidatos a TAV têm algum nível de obstrução intraventricular e correm um risco de ventrículo suicida. O STS dela é elevado, direcionando para cirurgia, com risco elevado de mortalidade. A gente optou por fazer, na verdade, o protocolo no Dante na ocasião era esse: ablação por radiofrequência.
Isso aqui é um catéter de radiofrequência, passando pelo septo, porque não ia passar a válvula aórtica, que é o habitual, se passar. Se passou, foi feita a ablação, e aqui o catéter queimando o músculo, que dá para ver essa área branquinha, saindo algumas bolhas, queimando o músculo do ventrículo esquerdo. Essa é a imagem do catéter. O gradiente intraoperatório caiu, o extrasistólico caiu logo de cara. E 3 meses depois, foi a nossa primeira paciente desse protocolo pré-TAV, foi submetida a uma TAV. O Zé, o Dimitri e o Alberto brilharam nessa TAV. E isso mostrou a evolução dessa paciente. Ablação do septo por radiofrequência, o gradiente caindo. Esse é o gradiente pós-transistólico, se manteve baixo, quase zerado, e aqui abertura da válvula, corrigindo totalmente o paciente. O Dr. Fábio já falou bastante sobre obstrução, então vou falar um pouquinho começar do tratamento intervencionista, vou passar por alto em algumas modalidades, vou pular a ablação para arritmias, que o Marcelo falou muito bem, e os critérios hoje são gradiente acima de 50, de qualquer forma, desde que o paciente esteja bem medicado, a gente usa geralmente frequência de 60 para mostrar que ele está bem beta-bloqueado, e que tem uma anatomia favorável e sintomas. Você tem que ter sintomas, você tem que ter uma medicação otimizada e você tem que ter um gradiente acima de 50. As terapias de redução septal são muitas. Começou realmente com a miectomia cirúrgica e ela foi evoluindo para ablação alcoólica, ou seja, você joga etanol dentro de uma coronária, até coisas um pouco mais elaboradas. Isso aqui é uma cirurgia robótica, que o robô faz miectomia da Mayo Clinic. Ele desinsere a folheta da mitral e ele tira um pedaço do septo via robótica, com resultados cirúrgicos espetaculares. Bonitinho até de olhar. Essa música é bem relaxante. Isso aqui foi recentemente, fez um sucesso numa publicação no JAMA, que é uma ablação por agulha, tórax fechado, você funciona o tórax do paciente e vai queimando o interior do septo com agulha de radiofrequência. Também um trabalho chinês, a doutora Rebecca Han dos Estados Unidos tem feito recente isso. Usar mitraclip para tentar diminuir o movimento anterior do folheto. Uma atitude mais arrojada, teve um ou outro relato de caso. Se usa geralmente quando você vai fazer a alcoolização do septo, tem se usado corantes específicos, como o Sonovil. Emboliação com estruturas espessas, que acho que o Thiago vai falar muito melhor do que eu, que é também o propósito da aula dele. Em 2004, um grupo da Alemanha começou a fazer algumas publicações de uso de catéteres que tratam arritmias, que fazem uma lesão térmica, cauterizam parte do músculo do átrio ou ventrículo para tratar arritmias cardíacas, desde 1992, para tentar reduzir o gradiente. E com isso, a gente, inspirado numa necessidade aguda, um dos nossos melhores cirurgiões ia aposentar na ocasião, a gente começou esse projeto no Dante Pazanese em 2017. Hoje, no Dante, tiveram mais de 100 pacientes tratados já com essa modalidade. É um procedimento que inicialmente levava 3 horas, hoje está levando cerca de 45 minutos, com sedação leve, paciente consciente, ecotransetorácico e ablação por radiofrequência. E evoluiu muito desde o começo, que a gente usava anestesia geral, eco transesofágico, e esses procedimentos tiveram, apesar de não ter uma redução da espessura septal importante, mesmo porque o septo é medido na diástole, a espessura na sístole reduz demais, que é o momento da obstrução. Então, a espessura sistólica, que geralmente não é avaliada, é o componente que mais é afetado e com isso faz uma queda do gradiente importante. Isso aí basicamente é uma demonstração, porque a gente é habituado com eco, aorta, átrio esquerdo, mitral, catéter entrando e a parte que ele cauteriza faz um edema local que depois retrai e cria como se fosse uma barreira, um muro. Quando o músculo contrai, ele não mais se abaula na direção da via de saída. Com isso, a gente consegue uma lesão controlada, a gente consegue procurar o feixe de His, as estruturas de condução, consegue evitar os danos ao sistema de condução. De mais de 150 pacientes tratados ao longo desse projeto, 110 no Dante e 150 ao todo, a gente teve 2 problemas de bloqueio do sistema de condução. Os 2 pacientes já tinham um distúrbio de condução associado previamente. A ablação geralmente realizada é por acesso retroaórtico. A gente consegue aqui ver na tela da esquerda uma punção e o time de eco guiando a gente também, o raio-x e o eco, para poder localizar o ponto da melhor obstrução. E a gente consegue os resultados de queda de torno de 70% do gradiente inicial do paciente.
Isso aqui é uma ideia demonstrativa do que a gente faz. Isso é um coração de porco, já dissecado, preparado para isso. Você entra via válvula aórtica, com essa parte do catéter que não queima, você protege o folheto interior da mitral, e aqui você libera energia de radiofrequência, que vai fazer um dano parecido com isso aqui. Isso aqui é uma lesão já que foi pré-feita. E com isso vai diminuir o abaulamento. Vocês podem ver uma lesão sendo feita, você pode escolher exatamente o ponto da obstrução, o ponto que você acha mais interessante, fazer uma lesão focada. Você consegue titular grosseiramente a profundidade e com certeza você consegue escolher a área para você ter escolher exatamente o ponto. Por exemplo, gradientes médio ventriculares, geralmente são pouco acessíveis por outras técnicas, gradientes de parede inferior. Então eles são facilmente abordáveis com um catéter que é feito para navegar por essa área toda. Conversar com o cardiografista é uma arte à parte. A gente tem que aprender a se posicionar em relação ao o que é apical, o que é basal. Isso aqui é o que interessa para o médico que está assistindo. Isso aqui é a redução, que vai ao longo dos primeiros 3 meses, depois ela continua caindo até o final do primeiro ano, pré 3 meses e 1 ano, as ablações. Os primeiros 12 pacientes foram a minha tese de doutorado e pós-doutorado, e o gradiente provocado e gradiente em repouso. Isso aqui é a melhora de classe funcional de todos esses pacientes. Veja, o paciente não teve uma melhora significativa, essa aqui, ela teve alguma melhora de classe funcional relacionada ao bloqueio de ramo esquerdo, provavelmente. Isso aqui é a queda dos gradientes ao longo desse período também, de uma outra forma de visualizar. Posicionamentos atuais colocam como 2B, eu participei dessa diretriz, pilotada brilhantemente pelo Dr. Fábio Fernandes, e Edileide e Marcos. E é um primeiro posicionamento com cautela, porque é um procedimento que é novo, então a gente tem que ser cauteloso na indicação. A gente colocou como 2B até que mais grupos comecem a se formar e a gente tenha melhores critérios de segmento. E no livro da Sociedade Europeia de Intervenção 2023 já coloca a ablação septal com radiofrequência como uma realidade. Isso aqui é uma tese da minha aluna, Larissa, que ela comparou todas as miectomias cirúrgicas do Instituto Dante Pazanese, que é um centro de excelência, com todas as ablações por radiofrequência. O resultado foi bem interessante em relação à redução de complicações. Dá para comparar que a redução passou de 57% para menos 5%, inclusive com uma redução de mortalidade bem significativa. Apesar do P não ter dado significância, reduziu de 15% para 2,3%. Isso aqui é o segmento de 86 ablações que completaram 1 ano de follow-up. Então, existe redução significativa do gradiente com Valsalva em repouso e sustentada ao final de 1 ano, todos 1 ano. Isso aqui foi do último levantamento, caso do Dante Pazanese. Nós tivemos 2 óbitos no Dante Pazanese, um de embolia coronariana, que foi uma fuga de protocolo, foi revertida heparina, eliminado protaminas inadvertidamente, uma sepse urinária, que conta como procedimento que o paciente internou para o procedimento. E fora tínhamos 2 óbitos por obstruções agudas da via de saída. Essa relação está na segunda maior casuística do mundo, que é do criador inicial da técnica, o Lawrence, com 40 casos, que ele descreveu também obstrução aguda, que chama de aumento paradoxal do gradiente. Isso é a redução do SAM, a participação dos pacientes do SAM, da movimentação anterior do folheto válvula mitral. Esses pacientes reduziu de 80% para 40%. Esses são alguns artigos que envolvem o nosso grupo, um diretamente nosso, que foi o preparo para TAV, para pacientes que tinham obstrução, e um grupo da Mayo Clinic, que eu tenho o prazer de ter contato, um grupo da Mark Liu, a gente fez uma troca bem interessante de experiências, do que eles estão fazendo lá, para o que eu estou fazendo aqui, e a gente tem alguns trabalhos colaborativos. Eles fizeram para poder ampliar a via de saída, para poder fazer o tratamento da válvula mitral. A vantagem é que você independe da anatomia coronariana, você pode escolher qualquer ponto do ventrículo para ablacionar. É possível ablação em crianças, como são feitas ablações de radiofrequência em crianças, da mesma forma. Material simples encontrado pelo SUS e ampliação do espaço da via de saída também. O segmento em relação à previsibilidade, a gente sabe como funciona a ablação por radiofrequência há mais de 30 anos, que é o que se usa para tratamento de arritmias cardíacas. A mudança é o emprego, porque a lesão por radiofrequência é bem conhecida. Infelizmente, o segmento é curto. A gente faz há 10 anos de estudante Pazanese, 9 anos de estudante Pazanese, mas ainda assim é um pouco segmento comparado com miectomia ou alcoolização. Tem poucas equipes de experiência e requer muita combinação.
Esse aqui é o paciente ideal, esse aqui é um septo bem assimétrico, em especial isso aqui que é de interesse, uma cavidade para o cateter navegar e fazer curva. Mas, infelizmente, a gente recebe, às vezes, essas situações. Uma estenose aórtica grave, com um septo bem angulado, que apesar de ter se tratado com sucesso, deu bastante trabalho. O local de aplicação também é uma escolha mais difícil, e nem sempre o lugar mais espesso é o melhor lugar. Aqui, por exemplo, o lugar mais espesso seria nessa região basal, mas o gradiente nascia um pouco mais apical. E daí a importância de um ecocardiografista em sala para poder guiar a gente. Isso aqui é o mapa. Da mesma forma que o Marcelo mostrou o lilás no mapa dele, no meu é roxinho. Roxinho, músculo normal. Depois da ablação, você vê uma área tratada que vai diminuir a movimentação em relação à via de saída. Para vocês terem uma ideia de comparativo, isso é o que uma alcoolização de septo faz no músculo. Você vê uma área branca, que é a cicatriz irregular, e por isso é um berço potencial de arritmias. Daí a imprevisibilidade de você encontrar cima de condução aqui no meio. Miectomia cirúrgica, com redução da espessura do septo, mais uma linhazinha de realce. E a fibrose da ablação por radiofrequência, que é esse anel, que é bem circunscrita e bem delimitada na área que você escolher. Nesse caso, anterior da via de saída, poderia ser inferior, poderia ser basal ou até médio ventricular. Isso aqui é um paciente que foi tratado com alcoolização, infelizmente não foi atingido a queda máxima do gradiente. 5 meses após o álcool, a gente fez essa ressonância e trouxe ele para ablação por radiofrequência. A gente homogeneizou essa cicatriz e o paciente se manteve assintomático até hoje. Obrigado. Excelente, doutor Bruno. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela aula, tá? Parabéns pelo excelente trabalho que o senhor vem desenvolvendo e levando, né, até para fora, né? Estava em Portugal aí recentemente, expandindo as fronteiras aí da eletrofisiologia brasileira. E para a gente terminar essa parte, esse módulo de aulas, né? Eu tenho o prazer de convidar aqui o doutor Tiago Schumann Munhoz, tá? Ele é médico pela Universidade Federal de Mato Grosso, é, especialista em clínica médica pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto, cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese e residente de hemodinâmica e cardiologia intervencionista pelo Dante. Ele é filho, né, do Dr. Sidney. Dr. Sidney, eu desejo melhoras aí para o seu pai. Dr. Sidney, eu vi que ele está nos acompanhando aí no chat, né? E são dois colegas com uma experiência muito interessante, né, na embolização de ramos para o tratamento da miocardiopatia hipertrófica. Doutor Tiago, muito obrigado. O senhor tem a palavra. Boa noite a todos. Estão conseguindo me escutar e ver a apresentação? É uma Sim, honra estar aqui com esses grandes nomes hoje. A minha proposta aqui hoje é falar um pouquinho sobre essa técnica diferente de redução da obstrução. Quem inventou essa técnica foi o Sidney Munhoz, é um hemodinamicista de Cuiabá, do Mato Grosso, e por coincidência também é meu pai. Infelizmente ele não pôde ministrar essa aula hoje e me passou a missão. Então, a primeira ideia é tirar da cabeça do cardiologista clínico que não vale a pena reduzir a obstrução. Eu já escutei muitas vezes esse tipo de comentário, que às vezes o paciente hipertrófico tem mortalidade parecida com a população geral. Então, é isso que eu vou tentar tirar um pouquinho dessa ideia, que o doutor Fábio já citou bastante, que o paciente com hipertrófico obstrutivo, ele tem mais eventos, ele tem um prognóstico pior. Mostrar um pouquinho da falha das abordagens atuais, quando o septo não consegue explicar toda a obstrução, e mostrar também o novo paradigma que a gente vem trazendo aí, que é possível, sim, fazer uma avaliação funcional para avaliar a melhor estratégia de ablação. E que existem alternativas percutâneas ao álcool, além do septo. Então, aqui, como o Dr. Fábio já falou, a obstrução da via de saída é fator prognóstico dependente de morte e progressão para insuficiência cardíaca, não apenas sintomas. As terapias de redução septal têm evidência observacional de impacto na sobrevida, quando se compara, por exemplo, mectomia contra as não operadas ou estratégia invasiva contra a estratégia conservadora. Existe um risco de delay terapêutico. Então, se o paciente é obstrutivo, muito sintomático e refratário, talvez se você prorrogar muito a terapia de redução septal, você pode piorar o prognóstico do paciente. E também temos evidências que o gradiente residual depois do procedimento importa e pode impactar a sobrevida. O cardiologista gosta muito de desfecho duro, né? Mas a gente nunca pode esquecer da qualidade de vida. Quem avalia esses pacientes aí sabe a péssima qualidade de vida que eles ficam em classe funcional 3 ou 4. Né?
Como a gente já falou, os pacientes refratários em classe funcional 3, 4, com gradiente acima de 50, a gente tem várias terapias possíveis para fazer essa redução da obstrução. Uma Vacantem, por exemplo, é uma ótima droga, talvez aí o medicamento do futuro, né? Talvez no futuro a gente nem esteja tendo essa discussão sobre terapias de redução de obstrução, né? A gente sabe que essa não é a realidade do Brasil e eu também não vejo no horizonte tão próximo a gente ter uma Vacantem tão disponível assim. A gente tem também outras estratégias, como ablação por radiofrequência, temos o álcool e a mectomia, que já são estudados há décadas, né? Apesar de serem estudados há décadas, a gente tem pouca evidência robusta. Não existe RCTs aí comparativos, na maioria das vezes, né? O que a gente tem evidências observacionais, né? E todas as diretrizes colocam que tanto o álcool quanto a mectomia, a gente precisa ter centros com experiência para poder submeter esse paciente a esse tipo de procedimento. E por que isso? Esse estudo é muito interessante, que mostra que o resultado da mectomia depende da expertise do centro. Centros com mais de 10 mectomias no ano têm uma taxa de mortalidade aí abaixo de 1%, enquanto centros que não têm tanta experiência assim, menos de uma mectomia por ano, a mortalidade sobe para 6%, CIV para 3,5%, marca-passo para quase 15%, regurgitação mitral para quase 40%. Então, saiba o que o seu centro está acostumado. Se você está em Minas Gerais, tem um cirurgião muito bom, que consegue fazer mectomias, consegue um suporte muito bom de pós-operatório. Então, pode ir sem medo, porque assim, a mectomia realmente tem resultados muito satisfatórios, mas você precisa de um centro que entenda e faça com frequência. O álcool é a mesma coisa. A maioria dos hemodinamicistas que eu converso tem medo e respeitam o álcool. Exige uma curva de aprendizagem grande, tem possibilidade de extravasamento para as outras artérias, passa pela membrana celular, faz uma necrose química, um infarto não controlado, tem efeito ritmogênico. E nos estudos, chega até 20% de marca-passo devido ao AVT. Esse estudo aqui, que é um dos maiores registros da Europa, com mais de 1.000 pacientes submetidos à alcoolização, com uma mediana de follow-up de quase 6 anos, mostrou que teve bons resultados no geral. Então, no segmento, 90% permaneceu aí em classe funcional 1 ou 2, mas assim, mesmo assim, 11% ficam em classe funcional acima de 3 na última avaliação. E outro detalhe interessante, esse quadro aqui mostra que os pacientes que apenas 40% dos pacientes conseguem alcançar uma redução de 90% a 100% do gradiente com alcoolização. E olha que interessante, apenas 40% quando se usa uma dose muito mais elevada de álcool. E quando se usa uma dose mais elevada de álcool, você traz muito maior risco de complicações. Então, aqui, até 43% de BAVT peri-procedimento. Interessante que na dose habitual de álcool aqui, apenas 20 a 30% dos pacientes conseguem atingir uma redução de 90 a 100% do gradiente. A gente vê que esses pacientes estão ficando com um gradiente residual. Talvez o álcool não seja uma técnica tão boa assim. E por que é tão importante a gente equalizar o gradiente, pensar em zerar esse gradiente? Porque nesse mesmo estudo, o gradiente de trato de saída na última consulta de segmento foi um dos preditores independentes de mortalidade por todas as causas. E o próprio autor coloca que os resultados sugerem que para cada milímetro de mercúrio de gradiente residual, há 1% do aumento de risco de morte por qualquer causa. Então, isso é bem significativo. E coloca ainda que sessão ao CDI, a redução do gradiente parece ser a terapia mais importante para impactar a sobrevida e status funcional na cardiopatia hipertrófica obstrutiva muito sintomática. É claro que aqui está comparando apenas pacientes que fizeram alcoolização, não está com o braço que não foi feito, né? E mesmo assim, a gente viu que parcela considerável depois da alcoolização permanece com gradiente e sintomas residuais. E qual será que é o motivo, né? Se toda a fisiopatologia, a maior parte da fisiopatologia está no septo, você está fazendo alcoolização, por que será que esses pacientes ainda permanecem, às vezes, com sintomas e com gradiente residual, muitas vezes alto? A gente já sabe que a obstrução tem um papel central na IC, né? O 90% dos pacientes com IC tem aumento do septo basal, mas a gente acha que é muito complexo, muito mais complexo que isso, né? A gente acredita que existe uma dinâmica de contração no estresse que seja responsável também pela obstrução. E sabemos que tem várias outras causas aí para a obstrução: interação do septo com a mitral, alterações papilares, angulação do septo com a via de saída, hipertrofia em outras paredes, formato do ventrículo esquerdo. Então, é muito mais complexo do que simplesmente o aumento da espessura septal. E talvez a fisiopatologia da obstrução não se limita ao septo, inclusive, talvez na grande maioria das vezes. Essa ressonância, esse estudo aqui avaliou a ressonância de mais de 2.000 pacientes com hipertrófia e fez uma reconstrução, modelagem 3D do ventrículo esquerdo,
e avaliou o ventrículo esquerdo do paciente obstrutivo no estresse, no repouso e o paciente não obstrutivo. E o que eles encontraram é que o fenótipo do ventrículo esquerdo, a deformação geométrica desse ventrículo é muito diferente daqueles obstrutivos do estresse. E é complexo, não envolve só o septo. Aqui eles observaram que existe um remodelamento interno da via de saída muito importante, o alongamento do ventrículo esquerdo, dilatação apical, além da hipertrofia septal basal também. Esse outro estudo aqui, feito por cirurgiões, eles avaliaram 51 pacientes que tinham septo menor que 15 e foram indicados para fazer mectomia. Eles avaliaram que o gradiente e o grau de insuficiência mitral desses pacientes era similar aos pacientes do grupo controle com septo acima de 15. E o que eles notaram é que a angulação mais aguda entre o septo e o trato de saída era muito mais aguda nesses pacientes com septo menor que 15. Ou seja, a obstrução grave pode ocorrer mesmo na ausência de hipertrofia septal significativa, por vários mecanismos. Esse aqui é um estudo com ressonância de mais de 300 pacientes, avaliou que a cardiopatia hipertrófica obstrutiva tem muitos segmentos hipertróficos. A gente sabe disso, a doença ela é difusa, né? Ela não é restrita ao septo. A gente tem várias evidências que sugerem que a obstrução talvez não se limite ao septo. A gente tem muitos casos refratários de álcool, casos inclusive de refratários de miectomia. A gente tem sucesso na redução completa do gradiente com álcool, às vezes mesmo com miectomia. E temos casos de obstrução importante mesmo sem hipertrofia septal acentuada ou ramos septais muito desenvolvidos. E também vemos que o fenótipo da obstrução na cardiopatia hipertrófica obstrutiva do estresse é diferente das demais. E já que o álcool assim, ele não traz tantas respostas para a gente entende que existem outros agentes, outras alternativas percutâneas para se fazer embolização. Então, inicialmente, embolização septal com a técnica da ablação alcoólica clássica, né? Então, pode ser feito com molas, com vários tipos de agentes não alcoólicos, com polímeros, com cola, etc. Aqui é uma representação que meu pai gosta muito, né? O álcool se assimila a uma bomba atômica, né? Enquanto os agentes não alcoólicos você consegue focar muito mais no seu alvo. E estudo sobre o uso de polímero, que é o que a gente vem usando. Meu pai começou a usar agentes não alcoólicos em 2011. E desde então ele vem desenvolvendo a técnica até o que é hoje, né? O uso de polímeros é aprovado para MAVE desde 2005. É um agente que não é adesivo, ele tem uma viscosidade ideal, menos trombogênico, faz uma necrose isquêmica e não uma necrose química difusa e incontrolável como o álcool. E esse estudo aqui foi feito por um grupo turco. Então, desde 2011, meu pai vem fazendo, esse grupo turco publicou, esse estudo foi um dos maiores assim, que a gente conseguiu encontrar, com apenas 25 pacientes, publicou em 2017. Então, pegaram pacientes refratários, gradiente acima de 50, fizeram a técnica habitual como se fosse alcoolização, mas usando polímero, né? Visando apenas os septais. Teve uma redução do gradiente aqui significativa, 68 para 20, 70% estava em classe funcional 3 no início do segmento, e no final do segmento, 80% em NIRA 1. Então, realmente, teve um bom resultado aqui, pelo menos nessa pequena amostra, né? Não tiveram qualquer morte, FV, TV, né? E foram implantados 3 marca-passos definitivos por distúrbio de condução. Mas eles colocam também que não teve nenhum dependente a longo prazo. Provavelmente eles foram mais ansiosos. Eles colocam que eles foram mais ansiosos em colocar o marca-passo. E mesmo assim, 3 pacientes, 12%, sem redução nenhuma do gradiente, né? Eles não fizeram aquela tabelinha com redução percentual de gradiente, mas 12% não teve nenhuma redução do gradiente. De novo, qual será que é o motivo para o gradiente residual, né? A gente acredita que seja porque a terapia ela é restrita ao septo quando a fisiopatologia é muito mais complexa que isso. Vou apresentar para vocês um caso clínico feito no final do ano passado. Uma mulher de 64 anos, tabagista, com hipotireoidismo, diagnóstico já de hipertrófica aí há pelo menos 5 anos, atualmente em classe funcional 3, com pré-síncope, dor precordial aos esforços, refratário de beta-bloqueador. Então, esse é o tipo de paciente que às vezes a gente encontra por aí. Né? A cardiopatia hipertrófica, na maioria das vezes, é benigna, mas tem pacientes que realmente acabam com a qualidade de vida. É cardiograma com uma fração de ejeção mais aumentada, 84%, septo de 19%, tem dilatação de ato esquerdo, tem insuficiência mitral discreta, e uma obstrução dinâmica com gradiente intraventricular máximo de 121 milímetros de mercúrio, um gradiente extremamente elevado. A ressonância mostra aneurisma de ponta de ventrículo esquerdo, realce tardio de 5%. E qual que é a nossa estratégia aqui? A gente primeiro posiciona um catéter no ventrículo, posiciona outro catéter aqui na aorta, nas coronárias, né?
e com isso a gente consegue avaliar a diferença de gradiente do ventrículo para a aorta. Então, a gente consegue encontrar essa diferença, esse gradiente, né? Aqui a gente faz angiografias, avalia a coronária direita, avalia a descendente anterior, avalia os septais. Então, olha só que interessante. O gradiente é extremamente dinâmico durante o procedimento, né? Mas teve momentos aqui do procedimento que atingiu mais de 150 milímetros de mercúrio. Então, a diferença aqui da pressão do ventrículo e da aorta, né? Vê que a pressão da aorta deve estar abaixo de, uma sistólica abaixo de 100, né? Então, uma diferença aí significativa. De novo, a angiografia, mostrando aqui um aneurisma apical, a cavidade que praticamente colaba na sístole, tá? E aqui entra um ponto importante sobre a técnica de alcoolização. A técnica de alcoolização envolve apenas avaliar um septal que você julga que é culpado pela obstrução, pela irrigação do septo, onde você acha que é mais obstrutivo, coloca um balão nesse ramo septal, injeta contraste, microbolhas, e consegue avaliar no ecocardiograma a região que pinta. Então, se pintou a região que você acha que é mais responsável pela obstrução, essa é a região que geralmente eles fazem a alcoolização. Na nossa visão, essa é uma avaliação quase cega, porque você está vendo o ponto que talvez tenha maior espessura, o ponto que você julga que é o ponto de maior obstrução, mas você não tem certeza disso. O nosso racional é o seguinte: a gente tem uma visão funcional que é diferente da visão anatômica tradicional. A gente acredita que os septais não são sempre os responsáveis pela obstrução, pode haver mais de uma artéria ou ramo culpado, e a gente consegue testar vários territórios diferentes além do septo. O que a gente faz? A gente pega um microbalão de remodelagem, que é de neurointervenção, então ele é praticamente atraumático. A gente insufla na região, na artéria que a gente quer testar, a gente observa em tempo real a queda do gradiente. Simples assim. A gente faz um scanning cardíaco durante alguns minutos e avalia se tem queda ou não do gradiente. A prova funcional. Então, o que vai importar aqui é a queda do gradiente, não a anatomia, pura e simplesmente, de onde eu acho que é o ponto de maior obstrução. E para vocês verem, a gente começa a testar os septais. Então, insufla o balão na altura do septal que você quer testar, e a gente observa o gradiente. Aqui a curva está fechada aqui para a aorta. Vamos ver se vai abrir. Aqui a curva, o gradiente dinâmico, né? Tem que fazer uma avaliação, um quebra-cabeça, mas assim, no geral, depois de um minuto aqui nesse caso aqui, não teve queda nenhuma testando todos os septais. Então, isso significa que o septal não é o responsável. Testamos no primeiro diagonal também. Aqui, depois de um minuto, não teve queda nenhuma do gradiente. CX proximal, testamos também, não teve queda do gradiente. Uma coisa interessante aqui, na nossa amostra, a maioria dos pacientes, quando não está no septo, o septo ainda é a maioria, os septais ainda são a maioria. Mas, quando não está no septo, geralmente é circunflexo ou algum ramo marginal. A gente começa a testar mais distal para proximal. Né? Então, aqui nesse caso aqui, não teve queda nenhuma do gradiente. Eles já começaram a ficar preocupados, porque raramente, são poucos os casos que a gente viu de coronária direita, e até hoje eles não conseguiram identificar nenhum caso que não conseguiram tratar. Né? Mas assim, estava na transmissão ao vivo aqui, testando o lado esquerdo, não teve queda nenhuma da obstrução, o pessoal já começou a suar. Teste da oclusão no ramo intermédio, mesma coisa, não era culpado, não teve queda do gradiente. Testamos, como eu falei, a gente testa distalmente. Então, primeiro testamos a coronária direita distal, isoladamente, nenhum ramo aqui teve queda de gradiente. Quando a gente puxou um pouquinho o balão e testou a CD um pouco mais proximal, mas ainda distal, olha o que a gente vê. Isso aqui é em tempo real, tá? O gradiente começa a cair. A diferença aqui da pressão do ventrículo e da aorta começa a cair. E depois de alguns minutos, 1 minuto, 2 minutos de oclusão, os gradientes praticamente equalizaram. Uma coisa muito interessante, a gente vê aqui a elevação da pressão sistólica da aorta, né? Significa que está desobstruindo o trato de saída. E também mostra que também não tem um stunning com repercussão muito importante. Né? Você não causa uma IC no paciente, um choque cardiogênico, né? E o que a gente faz é ver no ecocardiograma, depois de 10 minutos, o ecocardiograma não vai guiar o nosso tratamento, como acontece na alcoolização, mas consegue avaliar repercussões, avalia se teve melhora do gradiente, avalia se esse lugar que a gente está alcoolindo fazendo stunning aí está sendo responsável por um grande déficit aí segmentar, né? Então a gente consegue ter mais segurança no procedimento com o ecocardiograma. Olha o tamanho da CD. Então, poucos seriam loucos de embolizar uma coronária direita dominante desse tamanho, né? São o pessoal do Mato Grosso. Posicionado o microcatéter e microbalão, então a gente coloca eles em paralelo, gradiente pré aqui, insufla o microbalão e o microcatéter a gente faz a injeção do polímero através dele. Então, o microbalão vai fazer a proteção aqui
desse vaso para o polímero não voltar, tá? E começa fazer a injeção distal. Aqui, novamente, o gradiente equalizado. E o marca-passo provisório? Não é, na equalização, marca-passo provisório é obrigatório, porque você tem muita taxa de BAVT periprocedimento, né? No nosso caso, não é rotina. Eu, na verdade, assim, eu conto no dedo a única vez dos pacientes que eu acompanhei, que teve que colocar o marca-passo foi um caso que já tinha feito mectomia. O paciente já tinha feito mectomia, já tinha um BRE prévio, esses casos a gente costuma colocar, tá? E, claro, a gente respeita, né? Coronária direita, apesar de ser muito ativo, pouquíssimos casos de coronária direita a gente tem, e a gente coloca marca-passo provisório. Ecocardiograma não define artéria embolizada, avalia SAM, insuficiência mitral e repercussão do teste de oclusão. E aqui, vou passar um pouquinho mais rápido para não tomar o seu tempo, mas a embolização do polímero, tá? Então, o polímero aqui, ele tem pó de tântalo, então a gente consegue ver aqui na escopia, né? Então, aqui a infusão do polímero é uma infusão muito mais controlada que o álcool. Então, você realmente, quem faz, assim, geralmente não quer mais fazer alcoolização. O gradiente final, apesar de ser uma coronária direita muito grande, dominante, né? Tivemos um gradiente final aqui praticamente equalizado, resolvido. O ecocardiograma não mostrou repercussão nenhuma. Evolução, ela recebeu alta hospitalar no terceiro pós-operatório, teste de caminhada pré 190 metros em 6 minutos, em 30 dias estava andando quase 500 metros. Isso aqui é o que ela me falou em entrevista, né? Não conseguia ficar em pé, não conseguia varrer a casa, e quantas noites eu não dormi porque o fôlego cortava e tinha que sentar na cama. Em 3 meses, que a última vez que conversei com ela semana passada, ela permanece em classe funcional 1, assintomática. Na verdade, ela está muito feliz que ela voltou a carpir o quintal dela. Aqui o ecocardiograma com uma fração de ejeção de 59, o gradiente aqui máximo de 15. Então, passou de uma redução de 120 milímetros para 15 milímetros, né? Redução de 90% a 100%. Isso é o que a gente tem visto em todos os nossos casos. Redução de 90% a 100%. Aqui um outro caso que mostra a redução imediata do SAM. Então, aqui à esquerda vocês conseguem ver regurgitação, aqui mitral importante para o ato esquerdo, preenchendo o ato esquerdo. E aqui não se vê quase nada. Esse aqui foi um caso que foi só um septal que foi embolizado. Aqui, mínima a regurgitação. Outro paciente nosso, um homem de 34 anos, fracional 3, gradiente de 50. Um gradiente inicial aqui de 60 na hemodinâmica. Foi feita a embolização da CX distal e equalização do gradiente. Eco pré, fração de ejeção de 64 e eco de 6 meses, fração de ejeção de 60. O gradiente no eco com SAM também era de 50 milímetros de mercúrio e em 6 meses sem nenhum gradiente. 1 ano e 6 meses, entrevistei ele semana passada, permanece em classe funcional 1 e assintomático, voltou à vida normal. Pacientes com mectomia também. Esse paciente com 56 anos, mectomia em 2013, fracional 3, um gradiente elevadíssimo de 82 milímetros de mercúrio. As artérias responsáveis depois do teste de oclusão foram identificadas, foi um septal, CX e marginal. Então, equalizou o gradiente. Né? Esse paciente foi que ganhou marca-passo, que já tinha um BRE por conta da mectomia. E em 1 ano permanece em classe funcional 1, gradiente ausente, fração de ejeção de 54. Vida normal. O homem de 59 anos já tinha feito a alcoolização, evoluiu com classe funcional 3, 8 meses depois da alcoolização, com gradiente elevadíssimo de 110 em SAM. Teste de oclusão apontou septal, CX e marginal como culpados, foram embolizados, praticamente normalizou o gradiente. Esse paciente, em 1 ano, evoluiu em classe funcional 1, não tem nada de SAM ou gradiente, e ele foi um dos únicos pacientes que eu acompanhei que tiveram uma fração de ejeção de abaixo de 50, uma fração de ejeção de 48. Apesar disso, ele está fazendo caminhada 3 vezes por semana, natação 2 vezes por semana, musculação 3 vezes por semana. Isso aqui foi uma frase dele, que tinha dificuldade para caminhar até a esquina, torcia para o sinal fechar para poder descansar. Conversei com ele 2 dias atrás, está completamente assintomático e muito bem clinicamente. Aqui, às vezes, os septais são só os culpados. Na nossa contagem aqui, mais ou menos uns 50%, 60% dos pacientes têm septais só culpados. O resto ou é septal acompanhado de mais outro ramo, ou outro ramo isolado. Tá? Então, em 2022, permanece classe 1 em 2025. Ele não conseguia colocar as meias e agora ele fala até em vídeo, não coloquei o vídeo para não gastar muito tempo, ele voltou com a paixão e a vontade de viver. Então, uma fração de ejeção de 57, com a cinesia septal, um strain de 19%. Então, a nossa ideia aqui é que a nossa estratégia, a gente consegue ter maior controle, usar um volume menor, é uma estratégia que, com polímero, que tem menor viscosidade. A alcoolização, por sua vez, tem muita penetração, necrose química, usa um volume maior.
tem muito mais lesão tecidual na localização, mais arritmia, mais marca-passo, não consegue avaliar outras artérias, talvez por isso que não tem uma redução tão grande do gradiente, e o foco anatômico, que é o que a gente vem tentando mudar. Nossa ideia, então, usar polímeros, usar teste da oclusão, ser capaz de ir além do septo, buscar zerar o gradiente, claro, com segurança, sem complicações, com menos sedação, causa bem menos dor do que o álcool, e marca-passo quase inexistente. Aqui é o grande problema, né? A gente sabe que a gente trata o paciente, os sintomas do paciente e a obstrução, mas a gente não trata a doença está ali. O que a gente nunca deve é subestimar a estratificação de CDI e anticoagulação de FA. A ideia geral é essa. A obstrução da via de saída é um fator prognóstico. O gradiente residual pode ter impacto no prognóstico. Pacientes em que o septo não explica toda a obstrução, essa estratégia fisiológica pode ser racional. E a mectomia e a localização são eficazes, mas eles são seguros apenas em centros especializados, baixa reprodutibilidade, enquanto a utilização de polímeros é reprodutível em praticamente qualquer lugar. A gente é uma terapia eficaz, segura e reprodutível, redução de 90 a 100% do gradiente na maioria das vezes, tem plausibilidade fisiopatológica, demonstração de prova de conceito na hemodinâmica, ali na hora que você reduz o gradiente, e você resolve gradientes residuais ou refratariedade quando o septo não explica tudo. É claro que a gente precisa de mais estudos. A gente está com uma proposta de fazer um estudo agora prospectivo em 2026. Esse é o nosso primeiro artigo publicado agora no JACC, relatando um caso de uma paciente que a gente tratou fora do septo. Eu agradeço a oportunidade, a gente está disponível para qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá? Pode entrar em contato conosco. Muito obrigado. Excelente, doutor Tiago. Muito obrigado pela apresentação, por compartilhar conosco, né, esse trabalho que vocês têm feito e todas essas questões, e com certeza a gente tem, né, possibilidade aí de revolucionar, né, o nosso tratamento para miocardiopatia hipertrófica, né? Sem dúvida, um passo extremamente relevante. Bom, não, eu gostaria de fazer só algumas perguntas, não alongar muito, né? Vou tomar a frente aqui, só para a gente poder concluir esse simpósio, né? Inicialmente. Eu queria perguntar para o doutor Fábio uma questão que me chamou muita atenção, né? Do tratamento clínico, Mavacantem, com esse remodelamento eletrofisiológico. Isso para mim foi uma surpresa. Desculpe a ignorância do Doutor eletrofisiologista. Frederico, Então agora podem agraciar aqui essa beleza do Triângulo Mineiro. Doutor Fábio, o Pois senhor não. acha que uma Mavacantem, nesses pacientes em que ocorre esse remodelamento eletrofisiológico, essa mudança do padrão eletrocardiográfico, o senhor acha que isso pode, de certa forma, nesse grupo selecionado, aposentar a indicação do CDI? Não, a gente ainda não tem evidência que a gente possa ter um benefício a longo prazo de morte súbita ou redução de fibrose. No estudo, tanto do Aficantem como do estudo do Mavacanteno, não há diminuição do realce tardio avaliado pela ressonância, pelo realce tardio miocárdico. Porque, na verdade, os estudos são pouco tempo e talvez essa fibrose demore um pouco mais tempo. E também a gente não sabe se essa fibrose já é irreversível. Mas o que a gente sabe é que os estudos experimentais, quando foi feito dos estudos experimentais do professor Green, nos ratinhos tratados experimentalmente, tinham menor fibrose miocárdica quando era dada uma forma precoce. Talvez o que a gente possa ter no futuro é talvez uma indicação mais precoce naquele indivíduo que ainda que não desenvolveu uma hipertrofia, que acabou não desenvolvendo uma fibrose importante, talvez a gente consiga fazer o remodelamento reverso. Então eu acho que essas drogas com certeza vão vir para ficar, porque elas podem atuar precocemente, diminuindo hipertrofia e talvez até no futuro diminuir fibrose miocárdica. Mas no momento, essas drogas elas são tratadas para obstrução, ela só é liberada para obstrução. Eu acredito que talvez no futuro a gente consiga ter uma subpopulação no não obstrutivo, que a gente possa ter uma segurança dessas medicações. Perfeito. Doutor Marcelo, esses pacientes, né, a gente sabe que a incidência de fibrilação atrial, ela é muito grande, o perfil é muito mal tolerado. Então, na sua opinião, fibrilação atrial no miocardiopata hipertrófico, ablação sempre ou quase sempre?
É sempre eu acho uma conduta meio forte, mas os pacientes que iniciam com FA paroxística, e na verdade a maior parte dos pacientes são FA paroxística, é, que toleram muito. Bom, o doutor Marcelo teve um problema técnico. Doutor Fábio, o senhor acha que a ressonância magnética, pura e simplesmente, ela, de certa forma, ela superestima a indicação de um CDI nesse grupo de pacientes? Não, eu acho que a ressonância ela vem agregar, talvez, numa população de maior risco, aquele que tem uma fibrose miocárdica intersticial. Hoje os parâmetros são acima de 15%, mas já tem estudos mostrando que até talvez por volta de 10% já começa a aumentar o risco. A gente sabe que o paciente que tem um desenvolvimento de cardiopatia hipertrófica não tem só hipertrofia. A fibrose ela vem concomitante ao fenótipo hipertrófico. E ela é um marcador prognóstico. Então a gente sabe que aquele paciente que tem mais fibrose, ele vai ter maior risco de desenvolvimento de insuficiência cardíaca, maior risco de arritmias. Então eu acho que ela vem agregar na indicação de CDI, principalmente no indivíduo mais jovem, que é esse paciente que tem maior risco. Perfeito. Doutor Tiago, para a gente completar aqui, o senhor acha que possivelmente agregar exames de imagem, como uma angiotomografia cardíaca, para você ver a anatomia, a tomografia cardíaca, que eventualmente possa te dar alguma informação sobre essa questão septal, claro, com eco para essa questão dos achados de gradiente. O senhor acha que isso pode ajudar na escolha dos potenciais alvos para a embolização do tratamento de vocês? Com certeza. Eu acho que hoje a imagem aí está evoluindo com tudo, né? Então, você com certeza vão desenvolver aí modelos de avaliação da geometria do ventrículo esquerdo, avaliar quais pacientes talvez que fizeram alcoolização que seriam mais beneficiados, o porquê que que boa parte dos pacientes não tem redução do gradiente, né? Com certeza isso poderia ser trazido para a nossa técnica. Eu acho que esse é o futuro, associar várias modalidades, associar eco, ressonância, avaliação de imagem, avaliação funcional, como a gente faz na coronária hoje em dia, né? Antes era só a avaliação da anatomia da coronária. Hoje a gente faz avaliação de isquemia por vários métodos, isquemia invasiva, isquemia não invasiva. Eu acho que talvez esse seja o caminho, mas eu acho que tem muita coisa a amadurecer. O que eu vejo é que os pacientes obstrutivos, assim, a gente não tem estudos muito robustos, a gente falha em ter estudos robustos com esses pacientes, né? E agora com uma vacantante, talvez a gente tenha estudos muito mais robustos. E eu acho que o que a gente tem hoje é basicamente evidência de praticamente opinião de especialista e estudos retrospectivos, né? Eu acho que no futuro a gente talvez consiga isso, ou talvez nem precise, né? Talvez no futuro aí uma vacantante resolva tudo, ou a maior parte mesmo. Sobre poucos pacientes aí obstrutivos que precisam ser tratados. A gente espera isso, né? A gente sabe que fazer um método isquêmico pode agregar situações negativas para esse tipo de paciente, mas a gente observa também que esses pacientes têm uma melhora significativa da qualidade de vida. E a gente não tem certeza ainda se esses métodos eles pioram sobrevida, né? Perfeito. Bom, o doutor Bruno Valdigem, ele precisou sair um pouco antes por uma questão, né? Ele está cuidando do bebê, então, uma questão doméstica. E só para complementar, né? O doutor Marcelo teve esse problema técnico. A ablação é um tratamento muito efetivo. Só que, como você disse muito bem, nós precisamos tratar o paciente, tratar a doença, e não apenas tratar, eventualmente, uma condição que seja causada pela doença, né? Então, como esses pacientes costumam ter um perfil fibrótico muito grande, costumam ter descompensações muito frequentes, a ablação de FA, sempre que possível, ela deve ser tomada como uma das medidas terapêuticas para esse paciente, principalmente no início do diagnóstico. Bom, depois existem aqui algumas perguntas, eu passarei para os senhores, tá? Nós vamos responder, vou encaminhar aqui algumas respostas. Para quem está assistindo, podem, inclusive, me mandarem perguntas no privado, que eu posso repassar para os nossos palestrantes, tá? Mas foi uma honra receber os senhores, eu acho que
Um evento científico muito legal, muito bacana, conversar com vocês, agregar esses conhecimentos e agradeço muito, muito a participação, ao tempo de vocês, né, a toda essa dedicação com as aulas, todas as aulas excelentes. Um agradecimento para a nossa regional do Triângulo Mineiro, que cada vez mais vem se solidificando. E um agradecimento à Sociedade Mineira de Cardiologia pela oportunidade, tá? Eu fiquei muito feliz com a participação de todos os colegas, muito honrado com a participação dos senhores e deixo o convite aberto. Quando passarem por Uberlândia, por gentileza, dê uma ligação e com certeza estaremos juntos aí para poder recebê-los aqui com toda a nossa hospitalidade mineira, tá? Então, passo a palavra para vocês e, no segundo momento, podemos encerrar. Bom, então, desejo uma boa noite Boa para os noite, obrigado senhores, pelo tá? convite. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Obrigado aí pelas excelentes aulas e por contribuir tanto conosco. Grande abraço.